Abra sua Bíblia comigo, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, até o versículo de número 22. Versículos 9 a 22. Eu vou ler o texto todo para que você entenda a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu preguei essa mensagem há mais ou menos 2 meses na minha igreja, e o tema dessa mensagem é o que Cristo fez por nós. E eu quero que você analise bem, que você preste bastante atenção e deixe a sua Bíblia aberta, porque nós vamos caminhar no texto. Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o versículo de número 22. Eu não pergunto se os irmãos acharam, eu fico observando. Quando o barulho da página parar, é porque todo mundo encontrou. Agora sim. Portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Assim, oramos para que vocês possam viver da maneira digna do Senhor. Presta bem atenção, não é de qualquer maneira não. A oração de um homem de Deus é feita com propósito. Eu oro para que você possa viver da maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria vocês tenham paciência e toda perseverança, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Amém? Sabe qual é o seu passaporte? Morar no céu. Talvez você não tenha saído do país ainda, talvez a sua viagem mais distante tenha sido aqui na Grande Vitória mesmo, não importa. É legal conhecermos outros lugares. Mas a Bíblia está dizendo que este mover de Deus na nossa direção nos capacitou a participarmos da herança dos santos na luz. É um lugar especial. E Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção, isto é, perdão dos nossos pecados. Quando eu leio esse texto, eu já me lembro do profeta Isaías, o profeta messiânico, dizendo: as mãos do Senhor não estão encolhidas, os ouvidos do Senhor não estão tapados. Deus pode nos atender, pode vir ao nosso encontro e está pronto a ouvir as nossas orações. Mas ele diz, há um porém: as nossas iniquidades vão fazendo uma barreira esquisita, que vai nos afastando de Deus, porque Deus é inamovível. Ele está num lugar alto e sublime. A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é tão grande, tão excelso, tão tremendo, que ele tem que se curvar para ver os que estão nos céus e na terra. Ele é tremendo. Então, o nosso pecado não afasta Deus. O nosso pecado nos afasta de Deus. E cria uma barreira que nos impossibilita de acessarmos a Deus. Mas glória a Deus, que há um antídoto, que há uma resolução para esse problema. A cruz, o Calvário, que parecia o objeto da maior decepção do cristianismo, a cruz de Cristo. O sangue vertido naquela cruz trouxe liberdade, quebrou o muro desta separação, tudo aquilo que nos separava, que nos impedia, que nos confrontava, que nos aborrecia, que ia tirando a nossa identidade, tudo aquilo que nos colocava distante de Deus, perdeu o poder e a eficácia na cruz de Cristo, pelo precioso, pelo bendito sangue de Jesus. A Bíblia diz
que Ele nos transportou do reino das trevas, ou do domínio das trevas, e nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nele nós temos a redenção, isto é, o perdão dos nossos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Às vezes a gente fica preocupado porque você não me conhece ainda, eu prego assim mesmo, eu vou lendo o texto e já vou fazendo alguns apontamentos, daqui a pouquinho eu entro na introdução e depois eu passo a mensagem, tá bom? Lá para meia-noite, 1h da manhã, fica tranquilo, isso é só para ver se você está acordado aí. Eu já olho assim para a fisionomia dos irmãos, né? E eu, ai Jesus, misericórdia. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Paulo fala isso mais de uma vez. Aos Romanos ele diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Às vezes nós cantamos algumas canções declarando que nós somos de Deus. Eu imagino no céu, Deus olhando para a gente falando assim, tudo bem, tá bom, eu já sabia, foi eu que te fiz para mim. Eu te criei para louvor da minha glória. Talvez você tenha se ausentado, talvez você tenha se separado por um determinado momento, por um lapso, por uma contingência, por um acidente de percurso. Você perdeu o discernimento, perdeu o entendimento, mas eu nunca me esqueci de que eu criei você com uma finalidade, um propósito, de que você estivesse junto a mim. E aí nós cantamos aquela canção, junto a ti, teu amor me envolve, né? Atrai-me, ao seu lado eu quero estar. E eu sempre chamo a atenção dos membros lá da minha igreja, das minhas ovelhinhas, eu falo assim, olha, quando você cantar uma canção, presta bastante atenção no que você está falando, porque às vezes nós declaramos coisas da boca para fora e o Espírito Santo não gosta disso. Ele gosta de extrair do nosso coração. Então eu fico atento. Se eu não conheço uma canção, você vai me ver de lábio cerrado. No primeiro momento, primeiro eu vou ler. Eu vou ler para verificar se está dentro da palavra. E se estiver dentro da palavra, eu vou tentar encontrar a música, me encontrar na música, e depois eu vou tentar cantar com a congregação. Porque é muito sério, nós estamos oferecendo para o Senhor. Nós estamos aqui num movimento, você não veio aqui para me ouvir nessa noite. Se você veio aqui para me ouvir nessa noite, você vai sair daqui decepcionado. Mas se você veio aqui para prestar um culto de adoração ao Senhor, Deus vai receber a sua adoração. Ele vai fazer o que eu não posso fazer na sua vida. Ele vai agir de um jeito que eu não posso agir. E Ele vai te surpreender. E quiçá Ele vai me surpreender nessa noite. E Ele vai nos abençoar tremendamente. Porque a palavra é dele. E a Bíblia diz que por sua palavra Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Tronos, principados e dominações. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é o dono dessa obra. Ele conhece todas as coisas e todas as coisas estão no domínio da sua feição. Ele sabe tudo. Conhece a nossa história. Não perde nenhum detalhe da nossa história. Outro dia eu estava conversando, porque eu ministro a novos convertidos e é muito bom. Eu disse para os irmãos, você quer ver milagre? Cola no novo convertido. É o cartão de visita de Deus. Deus faz milagres e eles ficam assim entusiasmados. E chegam espantados, pastor, tem uma semana que eu estou na igreja, já aconteceu isso, isso e isso. E aí outro dia um crente um pouco mais antigo na igreja me falou, mas por que parou de acontecer comigo? Eu falei, olha, o problema não está em Deus, Ele está aí fazendo milagres. O problema é que às vezes nós nos acostumamos com o nosso ritualismo e nós colocamos as coisas nos seus devidos lugares, nós acreditamos que Deus vai se sentar onde a gente fala que é para Ele sentar, e Ele vai falar na hora que a gente acha que Ele deve falar, e Ele vai usar o tipo de diálogo e vocabulário que a gente acredita que precisa ouvir. Mas Deus não está distrito aos nossos questionamentos, aos nossos pensamentos. Ele não se prende aos meus dogmas, às minhas fórmulas, às minhas maneiras de pensar. Não, Ele é Deus, Ele faz como Ele quer. Eu confesso para vocês que hoje à tarde eu estava me sentindo mal e pensei, poxa, podia ser outro dia. Eu estava ali agora, de olhos fechados e pedindo perdão a Deus, porque no meu coração eu deixei cair esse pensamento, estou cansado, estou enfermo, podia ser outro dia para que eu estivesse melhor.
Eu estava perdendo o foco de que o operador de milagres não está no templo, está no meu e no seu coração. E se ele marcou o dia de hoje, ele tem responsabilidade com o dia de hoje. Não nasceu no meu coração, não nasceu no seu coração. Esse não é um programa dessa igreja. Deus, através do seu Espírito Santo, criou esse dia, criou esse momento, criou esse ambiente, está propiciando um bem-estar nesse ambiente, está aqui querendo fazer milagres nessa noite, está aqui operando milagres nessa noite. Só para fortalecer a sua fé, nós estamos experimentando lá em Jardim América uma onda de milagres tremendos. Nós não estamos vendendo nada, não estamos dando nada para ninguém levar para casa, não tem nada com isso, não é minha seara, não vou entrar nesse campo, nada disso. Nós só estamos fazendo o que a palavra de Deus manda fazer. Outro dia, uma irmã da nossa igreja teve um laudo médico, ela descobriu que ela estava com câncer, e ela já tinha feito um tratamento alguns anos antes, e o câncer tinha desaparecido, mas voltou de uma forma pior, mais complicada, e a médica foi muito... E às vezes a gente sabe que os médicos, eles estão acostumados, porque eles convivem com isso o tempo todo, e ela foi um pouco dura. Ela disse, olha, da outra vez foi mais simples, porque deu para isolar o órgão e, através da quimioterapia, da medicação, atingir o objetivo, mas agora atingiu o sangue, e a notícia que eu tenho não é muito boa. E nós pedimos exames mais sofisticados de fora do estado, só para constatar, e já chegaram, e o quadro realmente, e a gente assim, vai utilizar o mecanismo que o médico tem que utilizar, mas o prognóstico não é bom não. É mais ou menos assim, agora é daí para, se você crê em Deus, é daí para o céu. E a irmã começou a chorar, ligou para minha esposa, e a minha esposa, e ela é muito amiga nossa, e o seu marido também, e a minha esposa está falando, não, mas como assim e tal, e eu de lá o Espírito Santo falou assim, tem milagre aí, tem milagre aí. E eu falei, tá, o que aconteceu? E aí minha esposa me contou, eu falei assim, não, peraí, não é assim não, eu vou orar por ela, eu vou lá amanhã, eu vou orar por ela. Deus falou que é para eu ir lá amanhã orar por ela. E aí era quinta-feira, eu falei, sexta-feira eu vou lá. Só que chegou sexta-feira, Deus me impediu de ir. Eu falei, não, mas no sábado eu vou, porque o sábado eu vou estar um pouquinho menos corrido. E quando chegou no sábado, nós tivemos uma grande programação na igreja e eu não pude ir. E eu falei, Senhor, então eu acho que eu estava meio equivocado. Ainda bem que eu não fui para não passar vergonha. Porque eu ia falar sobre cura. E é muito sério, porque ela vai fazer um outro exame e aí é complicado. Então, muito obrigado, Senhor, porque eu achei, talvez o nosso coração, ele nos ilude. E a Bíblia diz que o profeta Jeremias falando, enganoso é o coração e muito perverso. E aí eu fiquei com medo de o meu coração estar me enganando por conta do carisma, do carinho que nós tínhamos pela família. Mas quando chegou no domingo, o pastor que ia pregar não era eu, era um outro pastor da nossa igreja. Ele começou a pregar, ele falou assim, uma igreja lotada, uns 800 crentes na igreja, ele falou assim, eu não faço isso, mas Deus está ministrando cura nessa noite, e é cura séria, é coisa grande. Você que está com um problema muito sério, vem aqui à frente. Ele nunca fez isso na vida. E aí vieram mais ou menos umas 120 pessoas, e a largura do nosso templo é quase daqui lá, assim, de púlpito, né? E ele convidou os pastores, e eu fui, só que eu fiquei na última ponta, e a irmã estava na primeira bancada, ou seja, ela teria que atravessar 120 pessoas para chegar a mim. E eu fechei meu olho e falei, eu não vou lá não, Senhor. Se o negócio é para eu orar por essa irmã, se eu tenho que ministrar a cura, ela vai aparecer aqui, ela vai vencer essa fila e vai chegar aqui. Quando eu terminei de orar, que eu abri meu olho, quem estava na minha frente com a mão estendida para receber a unção? A irmã. Ela falou assim, eu saí de lá e vim, porque Deus falou comigo que é aqui. Eu orei por ela, não fiz uma oração longa não, eu falei, em nome de Jesus, eu te repreendo a enfermidade. Falei, pode ir para casa, eu tenho uma palavra para você, contei o que Deus tinha me revelado. Na quarta-feira, a médica que atendeu ela com um pouco de pressa, falou assim, agora quem não tem pressa sou eu. Você tem um tempo para me explicar? Eu não te dei remédio nenhum. Vou mandar fazer o exame de novo, porque pode ser defeito das máquinas, mas sumiu tudo.
todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Ele subsiste antes de todas as coisas, e nele tudo foi criado. Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha o primeiro lugar. Porque foi vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Deus, em Jesus, colocou aquela bagunça que foi criada por causa do pecado. Ele criou uma ordem. Imagina os anjos aborrecidos no céu, porque os homens foram feitos menores do que os anjos, mas tinham um privilégio que os anjos não tiveram. Tinham o privilégio de serem perdoados, tinham o privilégio de se relacionarem mais intimamente com Deus, e agora eles abandonam esse privilégio. Podiam usar do seu livre-arbítrio para administrar as coisas criadas por Deus, e eles abandonam o relacionamento com Deus. E agora eu imagino no céu os anjos executando ordens, as ordens de Deus, mas assim, eu vou lá, né? Eu só mandando, eu tenho que ir lá. Ele mandou eu ir lá para colocar em disparado o exército dos inimigos de Josafá, eu vou lá. Mas esse camarada, e nenhum deles merecia isso, mas eu vou lá. Agora a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, pela cruz de Cristo, Deus coloca em ordem todas as coisas voltam à sua plena ordem. Os anjos agora percebem que há um projeto de Deus, há um plano de Deus maior em cima de todas essas coisas. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na minha vida. Satanás do inferno e todos os seus demônios não entendem o amor de Deus e nem poderão entender de jeito nenhum, mas Deus nos ama. E esse amor é incompreensível. Hoje eu estava ouvindo, eu recebi um vídeo curto, talvez você já tenha visto esse vídeo, do Augusto Cury, um homem, um grande intelectual, um grande pensador, psiquiatra, psicanalista, psicólogo, e ele disse de si mesmo, talvez um dos maiores ateus da história, mas ele disse que ele foi estudar cientificamente o homem Jesus. E ele pegou a Bíblia, porque ele acreditava que a Bíblia era a invenção de uma mente que tinha necessidade de criar um Deus para si, para não dar o braço a torcer, por conta do seu pós-morte. Ou seja, depois tudo acaba. E ele disse que ao começar a estudar o homem Jesus, ele percebeu que nenhuma mente, por mais brilhante que fosse, poderia inventar alguém com aquela capacidade, com aquela sabedoria, com aquela soberania, com aquela tranquilidade, com aqueles reflexos, com aquele modus operandi. Jesus é único, Ele é ímpar. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele, para a glória dEle. Eu gosto da Epístola aos Hebreus. Ela começa assim no primeiro capítulo: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos a nós nesses últimos dias falou-nos pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o esplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, sustentando todas as coisas, não são algumas coisas, a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, por si mesmo fez a propiciação pelos nossos pecados, foi feito um pouco menor do que os anjos, mas herdou mais glória do que qualquer um deles, e está sentado à destra do Pai, e hoje intercede por você e por mim. Nós não temos mediadores, nós não temos medianeiros, nós não precisamos ficar do outro lado do véu, o véu se rasgou, o sacerdote não precisa entrar na sua frente. Hoje nós somos feitos nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. Deus mesmo nos comprou pelo sangue de Jesus. Você é propriedade exclusiva de Deus. Aleluia,
Aleluia. A vós que também no passado erais trevas e estrangeiros, inimigos do entendimento por causa das obras más, agora Ele mesmo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, a fim de vos apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele mesmo. Glória a Deus. Que coisa linda! Ele faz o sacrifício, Ele desce, Ele pega você esquisito, eu esquisito, deformados, perdemos a imagem original, perdemos a essência de Deus, porque o pecado afasta. Eu já disse, o pecado cria um muro, nós perdemos o brilho, perdemos a vitalidade. Hoje eu estava conversando com alguém muito magoado, um novo convertido que se batizou recentemente, muito magoado, e ele disse: pastor, eu estou sofrendo, eu me afastei um pouco, eu continuo crendo, mas eu me afastei, meu coração está muito magoado, por alguns eventos emocionais. Ele deixou aqueles eventos emocionais. Cuidado, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e perverso. Cuidado com o seu coração. Eu vou falar uma palavra profética para você. Deus, Ele quer te dar um bom casamento, ou quer fazer a manutenção do seu casamento de forma maravilhosa. Mas mais importante que seu marido, ou que o seu futuro marido, mais importante que seu pai ou seu filho, deve ser Deus na sua vida. Porque quando nós temos a essência de Deus, e às vezes nós não entendemos essa verdade, nós não entendemos essa grande verdade, nós achamos assim: mas poxa, Deus, Ele podia dar um desconto, porque meu filho, meu pai, minha esposa, minha mãe, eu amo muito. Quando nós amamos a Deus acima destas coisas, nós não estamos relegando essas coisas ao fracasso, pelo contrário, nós estamos administrando vitória sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos entes queridos. Mas quando nós substituímos o louvor à glória de Deus, quando nós tiramos o que é de Deus e damos a alguém, o fracasso, a decepção é inevitável, é uma realidade. Eu estava conversando com ele passou um susto, e alguém falou para ele alguma coisa, e a gente às vezes conhece, alguns irmãos não entendem, e ele disse assim, ele me passou um WhatsApp, ele falou assim: não, pastor, eu vou conversar contigo, mas não me venha com essa história de que se não vem pelo amor, vem pela dor. Ele falou assim: porque eu não acredito nisso. Eu falei: também não. Ah, é, pastor, você também não acredita? Eu falei: não. Sabe por quê? Você consegue resistir ao amor de Deus, não tem dor que vai te fazer se aproximar de Deus. Se você não vem pelo amor, você não vem de jeito nenhum, porque não tem dor que seja maior do que o amor de Deus. O amor de Deus é ímpar, é absoluto. Não tem essa não, irmão, não tem essa não, crente. Não tem nada melhor e maior que o amor de Deus. O amor de Deus está numa esfera acima de qualquer esfera. Ele não pode ser comparado, ele não pode ser mensurado. Não, você está sofrendo, não, é porque eu não amei Deus, então agora Deus está me aproximando. Não, não é isso não. Isso aí é a colheita da sua semente, não tem nada a ver com o amor de Deus, com o peso do amor. Não, não é nada disso. Isso é a sua sementinha, que você plantou e regou e tomou conta dela. A partir do momento que você parar de colher nesse chão ruim, amaldiçoado, e se lembrar que existe um solo fértil, onde o amor de Deus está derramado sobre a sua vida, você vai perceber que não existe nada melhor nem maior que o grande amor de Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não existe nada pior do que perecer. Você pode ganhar dinheiro, você pode assumir o cargo que você sempre sonhou, você pode ultrapassar seus sonhos e os seus limites. Se você não for alcançado pelo amor de Deus, se você não entender o amor de Deus, você vai ser uma pessoa bem-sucedida e grandemente frustrada. Ao passo que, se nós entendermos o amor de Deus, nós vamos entender que a graça do Senhor nos basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa exatamente nas nossas fragilidades. Satanás não entende, o crente passando dificuldade, ele pensa: hoje ele não vai para o culto, não vai, aí, está demorando a se arrumar. E aí você fala assim: eu demorei um pouquinho mais, porque eu estava escolhendo a melhor roupa, porque hoje eu vou festejar. E aí ele pensa: não, mas eu vou colocar no coração dele, eu vou levantar alguém para falar: mas você não está passando essa tribulação, até dentro da igreja,
Tem uns desavisadozinhos que não são do inferno não, mas de vez em quando escorrega com um lembrete de lá. Passei da porta do inferno e li isso aqui e vim te falar. Não, esquece isso, irmão. Se você receber mensagem, receba a mensagem de Deus. Assim diz o Senhor, de preferência pela sua preciosa palavra. Oh! Ah, como eu gosto da palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus, em Jesus, interrompeu o domínio das trevas. Deixa eu contar um negócio para vocês. Domingo eu vou batizar o casal. Glória a Jesus. Sabe, isso é para você passar na porta do inferno bem de longe e falar assim: perdeu. Perdeu. Perdeu e vai continuar perdendo, porque ele tem todo o poder, ele tem toda a autoridade, o domínio está na mão dele. Ele nos capacitou. Eu gosto muito desse texto. Ele nos capacitou. Oh, glória! Nos capacitou a uma nova herança. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara que todos nós havíamos pecado e estávamos destituídos, afastados da glória de Deus. Romanos capítulo 3, 23 diz isso. Romanos capítulo 1, capítulo 11, verso 32 diz o seguinte: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para usar para com todos de misericórdia. Deus olhou e falou assim: todo mundo é desobediente, ao invés de punir eu vou usar de misericórdia. Agora, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: eu oro para que vocês possam viver da maneira digna do Senhor, que possam frutificar, que possam dar graças ao Pai, porque Ele vos capacitou a participar da herança nos santos. Ele nos capacitou. A nossa capacidade não servia para isso. Às vezes a gente pensa assim: se eu estudar muito, se eu fizer um bom curso de teologia, uma vez, pastor Jonas, um aluno falou assim comigo: pastor, se eu for para o exterior e fizer um seminário teológico muito bom, eu aprendo a pregar? Eu falei: meu irmão, não tem nada a ver. Um seminário teológico muito bom será de grande valia, mas pregar é vocação, é Deus quem dá. O apóstolo Paulo não deixa a menor dúvida, diz: ele mesmo deu uns, e aí ele distribui os dons específicos.
Às vezes você não queria ser pastor, mas Ele te deu o pastorado, e aí você tem que ser pastor. Você foi chamado para ser pastor. Desde o ventre da minha mãe eu fui escolhido para pastorear. O meu ministério pastoral começou com 18 anos, eu fui direto ao ministério pastoral. Eu não passei por nenhuma outra escala. Deus me chamou direto ao ministério pastoral. Deus me deu o ministério pastoral. Mas o meu pastor, quando me chamou ao ministério, falou assim: mas você precisa de estudar, precisa entender as verdades contidas na palavra de Deus, para não ocupar o povo de Deus com coisas que você acha estar correto. Porque às vezes a gente acha que está certo uma coisa, mas por falta de percepção, por falta de pesquisa, por falta de estudo, você ensina errado. E nós não podemos fazer dessa maneira. Nós precisamos utilizar as prerrogativas de Deus da forma correta. Eu preciso ensinar aquilo que é a verdade. Então a Bíblia diz que Ele nos capacitou a herança dos santos na luz. Ele nos dá as capacidades. Ele quem faz. Ele faz tudo. Ele trabalha na nossa vida, trabalha no nosso ministério, trabalha nos nossos negócios. Quer ver? Se eu falasse, eu não sou pregador de finanças. Existem pregadores que pregam e abençoam com prosperidade. E eu acho muito bom isso. O Brasil está passando por um momento de crise muito grande. Já passou por outros momentos de crise. E hoje nós vemos que os momentos são intensos. Existem pessoas que estão ficando desempregadas. Talvez você está aqui nessa noite pedindo a Deus: Senhor, eu estou passando um momento de tribulação no meu emprego. E eu estou com medo porque alguns já foram mandados embora. E eu estou na linha ali, eu estou vendo que está chegando a minha hora, está chegando a minha vez. Eu vou te falar, não temas. Creia em Deus. Creia em Deus. Ele tem sempre o melhor. Talvez até você passe por um momento de dificuldade, porque às vezes nós abrimos a boca e acreditamos que não há nenhum tipo de tribulação. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo não me derrotou. Então toda a tribulação do mundo, todas as tribulações experimentáveis do mundo, Jesus sabe como elas são. Ele sabe como é ruim ficar sem dinheiro. Ele sabe como é ruim ter um parente enfermo. Ele sabe como é ruim ser rejeitado. Ele sabe como é ruim você ser amaldiçoado. Ele sabe como é ruim você ser deixado de lado. Ele sabe como é ruim o descaso. Ele conhece as nossas dores, os nossos sofrimentos. E o profeta messiânico diz que todas essas dores, todos esses sofrimentos, Ele já levou sobre si. Você está carregando um peso, um fardo que não é seu. Abra a tua boca e glorifica ao Senhor. O pastor leu aqui, ele citou o rei Josafá. Ele sai a peleja, um exército armado até os dentes, muito mais bem preparado, com muito mais homens. Do lado de cá um bando de loucos, não os do Corinthians, porque eles são loucos, e se não aceitarem Jesus vão para o inferno. Aqui um bando de loucos santos, cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ah, meu irmão, onde isso resolve problema? No céu resolve problema. Ao invés de abrirem a boca para reclamar, fiquei sabendo que a espada deles tem 2 gumes. Se ele bater para cá, mata. Se ele bater para o lado de lá, mata também. Fiquei sabendo que as lanças são muito pesadas. Ninguém estava falando disso, eles estavam cantando: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua fidelidade dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua fidelidade dura para sempre. E eu imagino Satanás olhando: ah, meu exército já perdeu. Eles entenderam o negócio. A fidelidade, a misericórdia, as misericórdias do Senhor, que são a causa de nós não sermos consumidos, porque toda manhã quando você acorda, que o problema bate na tua porta, quem vai atender é o Espírito Santo, com a mão cheia de misericórdia. Aleluia, aleluia. Ele nos tirou do domínio das trevas
Agora, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque Deus não faz a coisa mais ou menos, né? Pastor, eu tô tranquilo aqui. Eu nunca vi vocês, ou imagino que nunca tenho visto, mas parece que eu nasci do lado de vocês. A fisionomia é tão clara, tão comum para mim. Eu posso interagir com a igreja? Eu prego lá assim, irmãos. Tá? Então, eu vou interagir contigo. É só para que os demais entendam e você também. Está disposta? Bênção de Deus. A Bíblia diz que Ele nos tirou. Esse lugar aí está ocupado pela senhora, certo? Concorda comigo, né? Então assim, não é seu. Mas imagina que a senhora tivesse comprado essa cadeira. Que aqui o pastor tivesse feito uma loucura e falado assim, não, cada crente, se quiser garantir o lugar, compra a cadeira. Nos estádios tem isso, né? Cadeira marcada, cadeira cativa. Estão sabendo, né? Cadeira cativa, é isso mesmo. Imagina que aqui a irmã tivesse a cadeira cativa. Essa é dela. Aí a Bíblia diz que essa cadeira era cativa, mas era no domínio das trevas. A coisa não prestava. Porque a gente não consegue acertar nas trevas. A gente não consegue perceber as coisas, a gente é presa fácil. A nossa sensibilidade fica muito acuada. Um dos nossos órgãos mais importantes é a visão. É claro que nós temos outros sentidos que nos ajudam, que nos auxiliam nos reflexos, mas a visão é... Se você tiver de olho fechado e alguém chegar sorrateiramente e der um tapa no seu rosto, você quase que invariavelmente vai sofrer o dano. Mas se tiver de olho aberto e estiver ligado, você vai se afastar, vai levantar a mão, dependendo do treinamento que você tem. Mas nas trevas a gente não está vendo nada, e o diabo está fazendo a festa. E a gente está achando que está bem. Já viu uma pessoa que, agora não acontece tanto, mas alguns anos atrás, muitos anos atrás, o Brasil tinha crises energéticas, crises elétricas, né? Não está acontecendo mais não, né? Mas tinha, era muito sério. E faltava luz, aí imagina quando o irmão ia se arrumar para ir para a igreja, e aí ele pensava que tinha colocado a camisa azul, mas ele não tinha colocado a camisa azul. Ele tinha colocado a camisa do pijama, aí volta a luz e ele está na igreja. Ele está com a camisa do pijama, ele só foi perceber depois. Ele falou, mas faltou luz, pastor. A hora que eu saí de casa, eu pensei que eu estava com a camisa azul. Elas têm mais ou menos a mesma textura, uma é do pijama e a outra é de vir para a igreja. Eu errei porque eu não vi. Era assim que a gente fazia, a gente errava porque não via. Mas a Bíblia diz que Ele nos tirou. Aí não é seu lugar. Mas espera aí. Tirou não é suficiente. Porque Jesus está fazendo o trabalho, Ele está fazendo a obra, Ele não faz mais ou menos. Porque quando Ele tira, a pessoa pode voltar. Vocês não estão vendo aí, né? A pessoa pode voltar. Aí Ele vem. Glória a Deus. Eu estou tirando aqui também. O que está acontecendo? A gente não treinou bem, né? Elas não estão entendendo. O que está acontecendo? Eu tiro, elas voltam, eu tiro, elas voltam, eu tiro, elas voltam. Mas só que Jesus já sabia disso. Aí a Bíblia diz que Ele tirou e nos transportou. Você não vai ficar ali porque ali é perigoso. Não vai ficar ali porque ali é perigoso. Ele colocou no veículo espiritual e tirou daquele lugar e transportou para o reino do seu Filho amado. Tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Agora minha irmã vai sentar ali, porque agora é o reino do Filho amado. Agora não precisa levantar mais não. Agora está no reino do Filho amado, no reino de Jesus. A obra de Jesus é completa. Ele tira, você volta, Ele tira, você volta. Ele fala, vem cá, entra no meu carro. Eu vou te levar e vou te colocar a salvo. Pela palavra Ele nos coloca a salvo. Sabe por quê? Do mundo Ele não nos tirou. Quando Jesus faz a oração intercessória pelos seus discípulos, capítulo 17 de João, Ele diz assim, eu não oro para que você os tire do mundo, Pai, mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. Porque eu quero transportá-los. Eu quero que eles estejam onde nós estamos. Eu oro por eles para que eles sejam um, como o Senhor e eu somos um.
para que nós possamos estar neles e eles em nós. No capítulo 14 ele diz assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu diria a vocês, estou indo para garantir os lugares. O reino do seu Filho amado, o reino de Jesus agora está garantido, porque ele tinha de passar pela cruz. E quando Pedro diz: não fales isso, tenha pena de ti mesmo, mestre, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque eu vim para esta hora, eu não estou fugindo da cruz, eu estou indo na direção da cruz, porque eu estou indo na direção da cruz, para que se cumpra o último versículo, a última parte do texto do profeta messiânico, do capítulo 53, o fruto do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito, o fruto do trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. O trabalho de Jesus trouxe satisfação a Deus. E se você está querendo saber qual é o nome do trabalho de Jesus, eu gostaria de te convidar agora a curvar a sua cabeça e pronunciar o seu nome de forma bem alta e clara. Eu vou contar até 3. Não é mágica, não. Também não é nenhum tipo de passe, não é nada disso, não. É só um exercício de fé. O nome do fruto do trabalho de Jesus é seu nome. E você vai repetir, eu vou falar 1, 2, 3 e você vai repetir, para que o inferno tenha a percepção. Quando alguém compra aqui no mundo, no nosso direito, quando alguém compra um imóvel, não basta a tradição, não basta a entrega, ele tem que fazer um registro no cartório competente de registro de imóveis. Ele tem que ter uma matrícula que indica que ele não pode sofrer nenhum tipo de esbulho, perturbação, indica que ele é o proprietário e que está garantido contra terceiros, qualquer tipo de invasão. Lá naquela matrícula consta o nome, o endereçamento, a capacidade daquele indivíduo, daquele grupo de indivíduos. Nos céus, o nosso nome já está registrado. Quando os discípulos voltaram felizes da vida, porque Jesus falou: saiam de 2 a 2, saiam nas aldeias, imponham as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, expulsem os demônios e eles serão libertos. Anuncie o reino, anuncie que o reino está entre nós. E eles saíram e cumpriram de 2 a 2 e voltaram felizes da vida. E um deles chegou a dizer: mestre, em teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus olha para ele e diz: vocês estão felizes por isso? Alegrem-se muito mais, porque o nome de vocês já está escrito no livro da vida. O seu nome já está escrito no livro da vida. E agora a Bíblia diz que Ele nos tirou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não foi mérito nosso. A Bíblia, nessa mesma epístola, continua com a sua cabeça curvada, eu não esqueci não, você vai proferir, mas eu estou ministrando mais palavra profética sobre a sua vida. Nessa mesma epístola, no capítulo 2, versículo 14, diz que Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e era contrária a nós. Ele a removeu, pregando-a na cruz de Cristo. Ele te tirou das trevas e te transportou. Escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo no capítulo 5 disse: para a liberdade foi que nós fomos libertos. Nós somos libertos para a liberdade. Foi para isso que Jesus morreu. Ele morreu, Ele sofreu, não para que você chorasse toda a Santa Ceia, porque a ceia não é sinal de derrota, a ceia é sinal de vitória. A grande vitória da igreja é a morte e a ressurreição de Jesus. Mas agora você vai declarar. Eu queria perguntar, pastor, se eu posso depois cantar aquela canção. Faz tempo que aquela que vocês cantaram, Lázaro, eu gosto dessa canção, há muito tempo que eu não ouço.
E quando vocês estavam ministrando, eu fiquei imaginando, tem tudo a ver com... Porque eu sei, como profeta de Deus, que existe muita gente ferida aqui nesse ambiente. Muita gente que veio aqui nessa noite pensando, o que eu vou fazer lá? Eu já ouvi tantas vezes, tantas pessoas diferentes falando que vai dar certo, mas nunca acontece. Deixa eu te dizer um negócio, a tua história não chegou ao final. A tua história não chegou ao final. Me recordo da mensagem que eu preguei domingo próximo passado. Jairo convida Jesus para sua casa. Jesus já tinha ido à sinagoga de Jairo várias vezes, mas nunca ido à casa de Jairo. E esse é um sinal de fracasso. Quando Jesus não está na nossa casa, a enfermidade chega, a tormenta chega, o desemprego chega, o desamor chega, as tribulações tomam conta. E agora Lázaro está correndo, atormentado, querendo levar Jesus para casa. De repente alguém da casa de Jairo chega para dizer, não precisa, já morreu, já acabou. Jesus não discute com o mensageiro, ele disse, não temas, creia somente. Eu ainda não cheguei à sua casa. Talvez Jesus ainda não tenha entrado nos seus negócios, é por isso que está acontecendo do jeito que está acontecendo. Talvez você tenha dito aqui nos cultos que Deus é Senhor da sua vida, mas Ele não está sendo Senhor da sua vida de fato e de direito. Mas agora, em nome de Jesus, em voz profética, eu vou perguntar, qual o nome da alegria de Jesus? E você vai responder o seu nome. Eu não vou contar não, eu vou perguntar se você está entendendo essa palavra. Eu queria saber o nome que alegra o coração de Deus pelo trabalho bem feito de Jesus. Você pode me dizer o nome? Você pode me dizer o nome? Diga agora, abra sua boca e diga em voz bem alta o seu nome agora. Qual é o nome da alegria do coração de Deus? Qual é o nome da alegria do coração de Deus? Abra sua boca e profetiza, 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 profetiza. Diga o seu nome. Mesmo que a sua fé seja pequenininha, diga o seu nome. Diga para Deus, Deus, esse nome rejeitado, esse nome esquecido, esse nome socialmente desprezado, mas é o nome que o Senhor me deu. Esse nome, toma conta, Jesus. Toma conta, Jesus. Toma conta, Jesus. Vamos cantar aquela canção? Eu oro para que vocês possam andar integralmente segundo a vontade de Deus. Eu oro para que vocês entendam os propósitos de Deus na vida de vocês. Eu oro para que a vocação de vocês não seja uma vocação só da boca para fora, que seja mais do que tocar ou cantar ou pregar, que seja uma vida integralmente doada ao Senhor. A letra dessa canção ela é bem bacana, porque ela conta a história de muita gente, e talvez essa tenha sido a sua história. Deus não produziu essa dor, mas Ele é a resposta para essa dor. Deus não tem produzido o seu sofrimento, mas Ele é a solução para o seu sofrimento. Deus não tem te lançado em enfermidade, mas o nome dele é Jeová Rafá, o Senhor que é saúde. Vocês me viram tossir uma única vez pregando essa mensagem? Eu tossi o dia todo. Minha esposa falou, como é que pode? Tem que tomar xarope, tem que aplicar aquele remedinho na garganta, tem que ir chupando pastilha. Eu pensei, vou parar numa farmácia, o Espírito Santo queria me provar, não precisa nada disso. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Eu vou na frente. Nós vamos cantar.
coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia! Pergunta pra si mesmo, Aleluia! onde está Deus que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Diga assim: Ele é comigo. Ele é comigo. Sempre está. Ele é comigo. Não importa a dor, Ele é comigo. se não tem dinheiro, Ele é comigo. quando a saúde acaba, Ele é comigo. se ninguém me entende, Ele é comigo. todos me abandonam. Ele é comigo. Ele é comigo. Ele é comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Teu inimigo não é páreo para teu Deus. Amém? Chega em casa, dá uma boa olhada no espelho. Deus sorri quando te vê. Deus sorri quando te vê. Dá uma boa olhada no espelho. Talvez você tenha reclamado essa semana: meu cabelo, tô com ruga, tô isso, tô aquilo, tô gordo, tô magro, tô alto, tô baixo, tô feio, tá nada. Você é de Deus. Você é de Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja do irmão. Eu queria que você colocasse a sua mão sobre a sua cabeça. Eu quero orar por você também. Quero fechar esta palavra. Coloca a mão sobre a sua cabeça. Declara comigo assim: Senhor Deus, me ajude a ver as promessas que o Senhor tem sobre a minha vida. Senhor Deus, nesta noite eu quero ressuscitar no meu coração
promessas que eu tinha do Senhor, e eu as esqueci, eu as abandonei, eu as deixei de lado. Mas nesta noite, Senhor, eu me aproprio, eu as ressuscito, eu tomo posse dessas promessas. Por mais que eu até não as entenda direito, eu posso não ter compreendido direito, mas promessa do Senhor é inestimável, não tem preço, é muito maior do que tudo que eu sonho, que eu imagino, porque o Senhor tem sempre o melhor para mim, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar as nossas vidas, e quero nesta noite pedir ao Senhor para que o Senhor passe em revista em cada coração, em cada pessoa que neste momento na sua alma sentiu-se, Senhor, tão abalada, mas que ela nesta noite possa se apegar em Ti, possa lembrar que o Senhor é o Deus da vida dela, como disse o Teu servo. O Senhor é o Deus que olha para nós e sorri, porque o que Ele tem para nós é muito maior. O nosso Deus nos ama, o nosso Deus está preparando um caminho sobremodo excelente, o caminho, como Ele diz para o profeta, esse é o caminho, andai por ele. Senhor, e nós queremos andar no caminho da promessa, no caminho da promessa do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja Deus na sua vida, amém? Louvado seja Deus na sua vida. Bendito é o Senhor, Deus de promessas, Deus de promessas. Deus tem promessas sobre esta igreja. Deus tem promessa sobre os pastores desta igreja. Deus tem promessa lançada sobre o nosso pastor geral há muitos anos. Promessas essas que ainda não foram cumpridas. Mas Deus, quando Ele dá uma promessa, passa-se o tempo, levanta-se os inimigos e adversários, levantam-se inimigos, levantam-se palavras contrárias, levantam-se todo tipo de dificuldade, mas promessa de Deus é promessa de Deus, Ele não volta atrás. A promessa de Deus sobre líderes, sobre ministérios, a promessa de Deus sobre vidas desta igreja, a promessa de Deus sobre a história da sua vida, da sua célula, e Deus não se esquece de uma sequer. Então nessa noite eu quero pedir você para ficar de pé. Você que estava entristecido porque promessas da sua vida que ainda não se cumpriram e estão demorando, e você até esqueceu delas, e você tem desanimado delas. Escute, você está cometendo um pecado diante de um Deus que diz que a palavra dele jamais vai voltar vazia. Pode-se passar os anos, pode-se passar os tempos, mas se Deus promete, Deus cumpre. Deus cumpre. Irmãos, você pode ter perdido, você pode ter visto algumas coisas no decorrer de 2014, no decorrer de 2015 e 2013, ter perdido, ter ido embora, mas deixa eu te falar uma coisa, escute o que o profeta pregou nesta noite. Deus, quando Ele dá uma palavra, o diabo não tem poder de impedir que ela se cumpra. Deus, quando Ele dá uma palavra, quando Ele faz uma promessa, você vai colher. Eu estava falando com o Fernando um texto do livro de Hebreus, onde o escritor diz: aqueles que estavam passando de longe, olhando as promessas. Pois escute, Deus tem promessa para você, vai se cumprir. Você pode na minha e na sua história algumas promessas, eu e você não vê-las completamente
completamente sendo realizadas na nossa vida, mas na nossa geração, nos nossos filhos, elas hão de se cumprir completamente. Então, se você está aqui nesta noite, você que está nos assistindo na internet, se você está desanimado, querido, está desanimado com as coisas que Deus porventura não te deu resposta, saia daqui pisando firme. Deus tem promessa para você e Ele não as esqueceu. E Deus, pelo contrário, Ele está levantando promessas novas sobre a Igreja Evangélica Vida, sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, sobre o meu ministério, sobre o ministério dos meninos, sobre o ministério de louvor, sobre o ministério de diaconia, sobre o ministério de obreiros da noite, da tarde, da bênção, sobre o ministério dos presbíteros, sobre o ministério daqueles que trabalham nesta obra. Deus está levantando promessas novas. E eu não duvido que há promessas novas sobre a igreja do pastor Sidney, do pastor aonde ele está, da igreja onde ele está pastoreando, e sobre cada um de nós. E vou te dizer mais. O ano passado, quando eu falei com Deus, há poucos dias, que eu queria uma confirmação dele. O ano passado, no início desse ano, nós oramos e falamos: Deus, algumas mulheres aqui que não têm condições de engravidar. Lembra disso? Aqui na sexta-feira, eu chamei aqui na frente algumas mulheres, e desde aquele dia eu estou esperando Deus dar uma palavra de confirmação. Eu disse: orei para aquelas mulheres e disse: vocês agora creiam, porque Deus vai engravidar vocês este ano, 2015. E eu esperava uma palavra, e Deus trouxe ele aqui hoje e falou uma coisa. Quando ele foi ministrar sobre a gravidez, eu falei: era essa confirmação que eu estava esperando. Deus, irmãos, quando ele dá uma palavra, ele não volta atrás. Ele há de cumprir, ele há de fazer, ele há de realizar na nossa vida. Ele há de realizar na nossa vida.